do teu WhatsApp e com muito prazer nós vamos entrar em contato com você. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Pode ser melhor? Vai, 1, 2, 3. Eu vou ministrar uma palavra para vocês, mas antes eu quero ler um devocional. Ontem uma grande amiga, que eu amo muito, não posso falar ainda o nome dela, mas ontem eu, conversando com ela pela manhã, ela compartilhou comigo um devocional do apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan. E é um livro do Luiz Hermínio, que são 365 dias de devocional. E ele fala da história de José. E antes de pregar o que eu quero pregar, eu senti de ler esse devocional para vocês, porque me impactou muito ontem. José tinha 17 anos quando recebeu os sonhos de Deus. Naquela época, os homens só se dobravam diante de reis. José se viu como um rei, e sua família se dobrando diante dele. Ele compreendeu o significado dos seus sonhos. O que ele não sabia, talvez, é que para acessar o seu destino, os seus sonhos, havia um caminho para trilhar. Imagine comigo, se Deus tivesse chegado para José e dito assim: olha, meu filho, senta aqui que agora eu vou te contar tudo o que vai acontecer até você se tornar governador no Egito. Aquela roupa que você gosta, seus irmãos irão rasgar. Eles vão te lançar numa cisterna. Você será espancado. Você vai ser vendido como escravo. Vão dizer para os seus pais que você foi comido por um leão. Sua mãe vai morrer. Você já não vai estar mais em casa. E você nunca mais vai ver tua mãe. Porque ela vai morrer e você já não vai mais estar lá. Você vai ser escravo. E depois vai ser acusado de estupro. E preso injustamente. Você vai ficar mais ou menos preso 10 anos e ainda vão te esquecer lá. Mas não se preocupa, José. Num piscar de olhos, depois desse tempo, do dia para a noite, o faraó vai ter um sonho e você vai governar sobre o Egito. Você aceita? Você aceita? Ah, José, tem mais. Depois de todas essas pessoas que te traíram, vou entregá-las nas tuas mãos e você vai perdoar todo mundo e vai abençoar todo mundo que quis te matar. Tá tudo bem? Ele falaria: deixa quieto, meu pai vai sofrer demais, eu não vou conseguir ficar sem minha mãe, não vou conseguir ficar esquecido numa cadeia, e também não vou dar conta disso, o Senhor já tem nos abençoado. E o Luiz Hermínio fala, parece cômico, não é? Mas seria provavelmente o que aconteceria. José não aceitaria viver o destino dele em Deus, se ele entendesse o processo. Fale comigo o processo. Fale comigo o caminho. Deus não revela todo o caminho para você. Deus não revela o processo, para que você não desista, né? Porque se ele fizesse isso, provavelmente você não trilharia. Mas nossos processos nos preparam para os nossos destinos. Amém? Querido, o tamanho do processo que você está vivendo hoje, a dificuldade do processo que você está enfrentando hoje, fala sobre o tamanho do destino que você vai alcançar no propósito em Deus. A grandiosidade, às vezes, do sofrimento do propósito, fala sobre a grandiosidade do tamanho, o que você está enfrentando de dor no processo, mostra o tamanho do propósito. Então eu posso entender o tamanho do meu propósito quando o processo está sendo árduo. E a coisa mais incrível em tudo isso é que Deus não dá datas, Deus não dá prazos, Deus não fala para ele, ó, você tem 17, e vai demorar 17 anos isso para acontecer. Por quê, queridos? Porque era dia a dia, dependência e relacionamento com Deus, se mantendo vivo a cada dia. Olha bem para mim, José queria acessar o propósito, Deus queria preparar José. Nós queremos viver o propósito, Deus está preparando você para conseguir suportar o tamanho do propósito em Deus. Então nós queremos acessar, ser milionário, ter família, queremos acessar a grandiosidade, e é lícito, e Deus tem isso para você. E tem uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz assim, que Noé levou 100 anos para construir a arca, mas na verdade não, Deus levou 100 anos para preparar Noé. Vou repetir isso, Noé levou 100 anos para construir a arca, mas na verdade Deus levou 100 anos para preparar um Noé. Deus demorou 40 anos para preparar Moisés, para ser o libertador do Egito. Então no processo,
Deus está preparando você para que no propósito você não seja roubado pela grandiosidade do que Deus tem preparado para a tua vida. Aplauda a Deus por isso. Glória a Deus. E a pergunta é: você aceitaria o propósito se Deus já te revelasse hoje o processo? E eu vou te responder não. Mas dia a dia Deus tem coisas maravilhosas. Sabe o que é a alegria da salvação? Sabe o que é sozo? Sozo, que é salvação e é vida, é você sempre ter uma esperança de coisas melhores. Receba a esperança sempre de coisas melhores no seu coração, amém? Nós vamos continuar falando hoje sobre Ele, o Espírito Santo, e eu quero compartilhar coisas maravilhosas com você. Open your heart, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã, amém? Fala para o teu irmão, abre o teu coração, quebre as resistências, baixa a guarda, diga assim: está tudo bem, você está na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1, quem está com frio, diga amém. Amém. Aleluia. Então, só para dar um de idiota, eu vou arrancar a blusa, vou pregar sempre, ficar gelado logo. Mas por que, bispo? Porque para ser bobo. Oi? Eu gosto em dias assim de deixar bem quente a água, aí eu entro. A hora que eu estou pelando, eu congelo e fico uns 3 minutos gritando no gelado. Aí ela fala: para quê? Eu falo: para ser macho, para ser bobo, para dizer eu faço, para que a minha alma pare com essas besteiras de querer às vezes ficar angustiada, triste, para mostrar quem manda aqui sou eu, caramba, e o Espírito Santo, amém? Aí ela fala: é perigoso esse choque térmico. Eu falo: não é, ó, tá quente, vermelho, eu tá no gelado. Por quê? Bobeira, não sei, quero fazer, então vou ficar com frio, amém? Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, mas não sei, irmão, eu não sei quem já fez, mas quando termina o banho gelado, você está assim, ó, é um negócio, só quem faz isso consegue entender, porque quando a gente está no frio assim, que você sai do banho quente, é aquela nutelice, né? Você quer, ai, fecha a porta, não entra vento, aí eu já abro tudo, que eu estou tão gelado, pode entrar o vento, está tudo bem, para ser homem, para ser macho, sei lá por quê, mas amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, aleluia, um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas divididas. Você já aprendeu isso domingo passado? Se você não sabe o que são línguas divididas, eu te peço, por favor, pare tudo hoje ou amanhã, e após esse culto de hoje, assista o de domingo passado, porque vai boiar completamente. São três domingos falando de línguas e do Espírito Santo, e domingo passado foi muito top. Então, se você não assistiu, não tem problema, mas vai lá no meu canal, Bispo Lê, e assista. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, fala fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, vamos ler o 4 juntos, e todos, quantos foram cheios? Quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Vamos de novo, irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Levante sua mão, me abençoe. Peço para que Deus me use, e eu quero também derramar essa bênção sobre a tua vida. Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença, obrigado pelo ambiente que nós temos aqui. Impacta os corações, impacta o nosso interior, toca no nosso emocional, flui também poderosamente aqui pelo YouTube e em todos os lugares, em que seja daqui 1 ano, 10 ou 15 ou 20, quando alguém assistir esse culto, que a plenitude do teu Espírito invada, meu Deus, e aconteça isso aqui hoje, e nos prepara para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Paizinho, em nome de Jesus, nós te amamos, amém, aleluia, glória a Deus, irmão, pode sentar. Olhe para o homem mais bonito desse lugar, olhe para mim, por favor, irmão. O Espírito Santo, ele veio como um vento impetuoso. Antes disso, você tinha apenas algumas visitações do Espírito Santo na terra, porém não
o seu derramar pleno. Esse dia é conhecido como o dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado e ele vem como um vento impetuoso e ele quer nos encher. Há um batismo com o Espírito Santo. Fale, um batismo. E esse batismo, ele sempre é seguido do dom de falar em novas línguas. Não é que o dom de novas línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas quando eu vivo o batismo com o Espírito Santo, sempre eu vou falar em línguas. O batismo é assim, querido, todos nós temos o Espírito Santo, é como se fosse um copo d'água, você bebeu a água, mas o batismo é quando você mergulha na piscina, amém? Amém? Ter o Espírito Santo todos têm, eu bebi a água, mas o batismo é quando eu estou submerso, mergulhado. Há uma diferença entre ser batizado no Espírito Santo e ser salvo. Você é salvo, e você só pode ser salvo, que é ter vida após a morte, com Deus, estar na eternidade com Cristo. Você só pode ser salvo pelo Espírito. Dimas, o ladrão da cruz, pelo Espírito, reconheceu Jesus e pelo Espírito foi salvo. Diga, salvação. Porém, amado, o batismo com o Espírito Santo é algo diferente. E hoje eu quero te falar que o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, vai trazer sobre nós algo que todos nós precisamos, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos de poder. Fale comigo, poder. Fale comigo, power. Nós precisamos de poder. Esse poder que a gente vê nos filmes dos super-heróis e etc. Tudo isso é uma cópia, é algo, modela o que Deus tem para o seu filho, para a sua filha, cheia do Espírito Santo. Esse lugar e a sua vida vai se mover, escute bem o que eu estou te falando, no poder. Diga, eu preciso de poder. Irmão, você precisa de poder para vencer o pecado, para resistir o pecado. Você precisa de poder de Deus, só no poder de Deus, para vencer os dias de hoje, para a gente não pirar diante do processo, até acessar o propósito. Nós precisamos de poder, e essa palavra poder, ela é a palavra dunamis. Fale comigo, no grego é dunamis. Diga dunamis. Queridos, dunamis é poder, é a mesma raiz etimológica da palavra dínamo ou dinamite. E você vai ver na Bíblia que no Novo Testamento, muitas vezes que falava sobre Jesus e que ele estava fazendo milagres, também a palavra milagres, também a palavra dunamis, olha que loucura. A mesma palavra para o poder, e quando esse poder vem pelo ser cheio do Espírito Santo e pelo falar em línguas, você ativa o poder. Então essa palavra dunamis também é a palavra milagres. Por exemplo, quando fala... E o poder de Deus estava com ele para curar. Jesus, num determinado momento, diz que estava com... Alguém já leu isso na Bíblia, né? E o poder de Deus estava com Jesus para curar. Esse poder e o dunamis de Deus estava com Jesus para curar. Em Atos 10, 38, você vai ver esse poder. Deus ungiu Jesus de Nazaré, fale, com o Espírito Santo e com virtude. Amado, essa palavra virtude é a palavra dunamis, é a palavra poder. Então Deus ungiu, vamos ler isso aqui junto, e você pode, por favor, falar bem alto o seu nome, quando você lê ali o nome de Jesus, pode falar comigo o seu nome, diga comigo, e Deus ungiu o Leandro, diga, com o Espírito Santo, e com dunamis, o qual andou fazendo bem, curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, querido? A Bíblia vai falar que a mesma unção de Jesus está em nós. Nós temos esse dunamis. E um dos benefícios de falar em línguas é que nós vamos liberando o poder, o dunamis de Deus em nossas vidas pelo Espírito. Um dos benefícios de falar em línguas é que eu vou liberando o poder do Espírito Santo na minha vida. Amém? O poder que te faz vencer o que você não venceria, suportar o que você não poderia. O poder, quando esse poder está na sua vida, uma das primeiras coisas que ativa é que você se torna uma pessoa cheia de amor,
cheia de esperança, cheia de paz. Nós vemos em 1 Coríntios 14, 15, quando o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios: que farei, pois? Orarei com o Espírito. O que é orar com o Espírito? É orar em novas línguas, mas também orarei com entendimento. Então eu estou aqui, eu falo: Senhor, vem nesse lugar, flui sobre os teus servos, fortalece, cura, sara, põe o teu óleo nas feridas. Eu estou orando com entendimento. Mas se eu chego aqui e eu começo, então eu estou orando sem entendimento, eu estou orando no Espírito, mas Deus em Espírito, a minha mente não entende, mas Deus sabe o que Ele está orando por intermédio da minha vida. Então Paulo vai falar aqui: orarei com o Espírito, mas que é em línguas, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com... E a minha pergunta é: você ora no Espírito? Você canta com o Espírito? Eu estava ouvindo um pregador que eu admiro demais, e ele estava contando como é que a filhinha dele canta em línguas. E diz que ele chegou, ela estava tomando banho, acho que ela tem 5, 6, 7 anos, não sei, mas pequena. E ela estava assim: oralabacaralaba, xerecantalabaçá. E aí ele começou a rir e falou: por que a oração em línguas tem que ser uma coisa triste? Porque essa menininha virou para a mãe e falou: mãe, por que quando você ora em línguas parece que você está indo para um funeral? Por que parece que você está triste? Mas a verdade é que nós podemos cantar com o Espírito. Quando você vem aqui e fale: seguro estou nos braços daquele que nunca... Você está cantando com entendimento. Mas quando eu chego aqui e eu posso cantar em línguas, e eu posso adorar em línguas, então eu estou adorando em espírito. Você vai ver aqui que Paulo dá um xará na igreja de Coríntios. Por quê, irmãos? Porque eles só falavam em línguas na igreja e queriam falar gritando para impressionar os outros e mostrar que eles eram espiritual. Mas em casa e no dia a dia, eles não tinham uma relação com Deus em orar em espírito. Então a igreja de Corinto, eles iam para falar em línguas na igreja, e eles queriam impressionar, então eles gritavam muito. Não que você não possa, eu sei que às vezes quando a gente começa a falar em línguas, e vocês vão viver isso aqui inevitavelmente nos próximos dias, você vai ser pego, amém, irmão? Porque não é sobre você, lá está escrito que todos foram batizados com o Espírito Santo. Então diga: todos, inclui a minha vida, amém? Bispo, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Puxa, essa palavra é para você mais ainda, porque você vai entender coisas profundas hoje e também no próximo domingo. Mas a verdade é que eles queriam gritar só para impressionar e para demonstrar uma pseudo-espiritualidade. Agora olha que coisa interessante. Depois dos judeus, que foram os primeiros, qual foi o primeiro povo a receber o batismo do Espírito? Os judeus, amém? No cenáculo, 40 homens ficaram no cenáculo com os apóstolos. Em Atos 2, Pentecoste, vem o Espírito Santo. Mas o segundo povo da terra, olha que coisa incrível isso, que recebeu o Espírito Santo foram os italianos. Capite? Bolognesa, sfogliatella, alice, lasanha, parmegiana, Cornélio, pizza. Cornélio, ele era um centurião da corte italiana. E eles foram, e Cornélio, Pedro vai pregar para ele. Pedro não acreditava que o Espírito Santo poderia cair sobre os gentios, que são aqueles que não são judeus. Ele só achava que o Espírito Santo era para os judeus e circuncidados. De repente, você vai ver agora o Espírito Santo invadindo a Europa. Os italianos foram o primeiro povo, depois dos judeus, que receberam o Espírito, o batismo com o Espírito. E eles não eram circuncidados, e nem eles eram da descendência de Abraão. Mas aqui Jesus já tinha ido para os céus, a igreja já tinha começado. E Pedro, numa visão, Deus fala para ele: vai em Cornélio e ensina sobre Jesus para ele e para a família dele. E quando Pedro começa a ensinar sobre Jesus, olha que bagulho louco que aconteceu. Atos 10, 43, vai dizer assim, aqui é Pedro dizendo, imagina Cornélio, mais a família dele, italianos, e Pedro dizendo: a este, de Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados. Não tire ainda desse versículo pelo seu
Então fica aí comigo, irmão, que aqui é forte o negócio aqui agora. Pedro está pregando para Cornélio, e ele está falando de Jesus, e dizendo da salvação. E aí Pedro entra nessa parte, a respeito dele, que é Jesus. Todos os profetas do Antigo Testamento, eu sou totalmente a favor do Antigo Testamento, e vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Todos os profetas do Antigo Testemunho dão testemunho de quem? Do Antigo Testamento dão testemunho de quem? Dele, de Jesus. E de que todos que nele creem receberão o que, irmãos? Quando Pedro fala no meio do discurso de perdão dos pecados, que é o que a graça diz que você tem, você é perdoado na graça de todos os teus pecados passados, presente e futuro. Na hora que Pedro fala que você olha aqui para mim, você é perdoado pela graça, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O que acontece no 44? Se liga, olha que coisa maravilhosa. E dizendo Pedro essas palavras, quando todo mundo entendeu que eram perdoados, entenderam a graça, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Que parte do discurso que o Espírito batiza? Quando eles ouvem da graça. Vocês são perdoados. Nele, todos os seus pecados são perdoados. Deus não está mais de mal com você, e eu vou voltar a dizer, Deus não fica triste, e não se afasta de você quando você peca. E isso não quer dizer que você tem que sair pecando, eu sou totalmente contra o pecado, mas quando você peca, Deus te abraça ainda mais, porque Ele quer derramar a graça, o perdão e o amor sobre a sua vida. Mas quando Pedro fala que eles são perdoados, quem caiu, queridos? E o que aconteceu? 46. 6. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Cornélio, nem batizado nas águas eles eram, não eram circuncidados. Um italiano, talvez com ídolos na sua casa. Mas quando esse homem ouve falar de Jesus e do perdão e da graça, o Espírito Santo enche aquela casa. E todos começaram a falar em novas. Qual foi a evidência, irmão? Novas. E magnificar a Deus. Veja, quando o Cornélio começou a ouvir que ele não seria qualificado pelo que ele faz, mas que ele era qualificado pelo que Cristo fez na cruz. Quando Cornélio e a família daqueles italianos começaram a ouvir que eles não eram dignos de receber o perdão, ou dignos de receber milagres por aquilo que eles, pela performance deles, mas por aquilo que Jesus fez, por tudo que Ele fez, era por Ele. Quando eles acessam esse entendimento, o Espírito Santo vem. E queridos, falar em línguas é magnificar a Deus. Fala comigo, falar em línguas é engrandecer, é magnificar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, Atos capítulo 9, versículo 1. Cumprindo-se o dia... Não, 9, 1. Atos 9, 1. E Saulo... Não, é 19, perdão. Atos 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo era um apóstolo também, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então imagina que Paulo chega em Éfeso. Olha que pergunta doida que ele vai fazer. Ele chega a ver um povo reunido, e ele pergunta, vai para o 2. E disse-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele quis dizer do batismo aqui. Vocês foram batizados? Ele não perguntou, e aí, vocês já receberam Jesus? Ele falou assim, e aí, vocês já foram batizados? Receberam o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo, nós não sabemos disso. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Aqui não é batizado no Espírito ainda. Olha o 6 agora. E impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles, lá em Éfeso, o Espírito Santo, e falava em novas línguas, e profetizava. Diga comigo, e falava em novas línguas, e profetizavam. Você está preparado para o Espírito Santo vir sobre você, e você falar em novas línguas, e profetizar? De repente você vai olhar para a tua esposa e falar: isso que te digo, varoa. E já vai começar a liberar as palavras na vida dela, não vai entender nada. Teu marido vai olhar para você, você vai olhar para ele, e profetiza na sua vida, algo vai acontecer. É o dunamis, é a vida de poder. Diga, vida de poder. O apóstolo Paulo, ele fez isso em Éfeso, e agora olha o que ele fala para a igreja de Éfeso. Vamos em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. Ele não está dizendo que você não pode beber um vinhozinho, amém, irmão? E agora vão postar isso, vão dizer que agora eu sou a favor do povo beber. Mas ele não está dizendo para você não beber um vinhozinho. Ele só está dizendo: não se embriague com o vinho, amém, querido? Nem com o uísque, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha aqui para mim. Ele fala para essa igreja: não vos embriagueis com vinho, mas, diga, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Como? Pergunta para mim, bispo, como? Leio 19. Falando entre vós com salmos, parando de falar palavrão, esse monte de besteira, que você não presta, que você é um lixo, que tu tá uma desgraça, que você não aguenta mais. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eremecar, alabaçoi, alabai, arabaxei. E oremerranda, caralamasei, aralabaçoi, alabás. Hinos, louvores, canta e salmodiando ao vosso Deus no coração. Esse é o caminho para te dar o versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então o que Paulo fala? Ele diz: enchei-vos. Sabe por quê? Ele não vai te tomar. Irmão, o Espírito Santo não vai te tomar. O Espírito Santo, ele é calmo, educado, gentil, poderoso e amável. Ele não vai pegar você e de repente você fala: ai, não sei, perdi a consciência, falei em línguas agora, e labalabás, labalabás, sulabás. Cai no meio da rua, não. Ele fala: enchei-vos. Esse tempo verbal enchei-vos no grego significa algo que você vai agir e você vai começar a produzir e ativar. Diga, ativar na sua própria vida. Escute isso. Falar em línguas é uma arma que Deus te deu. Diga assim, uma arma. Cara, o mundo está preparando armas nucleares, elas são poderosas, mas elas não são nada perto de uma arma que Deus está te dando e que Deus te deu. Que arma é essa? O falar em línguas. Diga, uma arma. Muitos receberam, mas não usam. Muitos têm aqui, mas não usam. E quando o teu pai te dá uma arma, é porque ele quer que você use. Amém? Não é para você sair por aí, lá, xiribiri. Não é isso. Mas quando o Senhor nos dá uma arma, diga, uma arma poderosa, vinda do trono, vinda de Deus, Ele quer que você use. E por que você não usa? Uma pessoa que eu amo muito, que está aqui, falou: bispo Lê, domingo passado, esse negócio aqui não é para mim não. Ficar falando em línguas aí, que nem o senhor falou, que ficou falando aí 1 hora, ai bispo, não, isso é coisa para o senhor, assim, eu. Falei: querida, fica tranquila, porque não é sobre o que nós queremos ou não, não é o nosso esforço, ai, não é para mim, não, mas não é mesmo. E não é porque a gente consegue, não é porque eu sou mais espiritual, porque eu estou mais em santidade. Cara, vou falar uma doideira aqui. Cornélio, eles estavam tudo em pecado, irmão. Porque assim como nós. E eles eram da corte italiana, com certeza idólatras, mas o Espírito Santo veio sobre eles. Vai acontecendo, vai se enchendo. Então às vezes eu não falo porque o meu intelecto tem dominado. Tem gente que fala assim: ah, mas quando eu falo em línguas eu não entendo nada, isso é coisa, é uma loucura, eu não entendo. Então, não deixa a tua mente te impedir. Acione o teu espírito.
e em nome de Jesus, pelo teu Espírito, entenda. Ah, mas eu não sei o que eu estou falando quando eu oro em línguas. É isso mesmo, que se soubesse, você ia ficar desesperado. Já pensou, você está falando em línguas e Deus está orando, te levando a orar pelo teu filho, que talvez enfrentaria um acidente na outra semana, mas Deus está falando em línguas através de você, e essa oração vai livrar o teu filho de enfrentar aquilo. Amém? Amém? Fale assim comigo, falar em línguas me dá uma vida de poder. Fale de novo, uma vida de poder. Faça assim para o teu irmão, receba poder. Diga para o teu irmão, vida de poder. Querido, esse dom vai nos dar uma vida de poder como Estevão. Estevão na Bíblia, olha que coisa maravilhosa, Atos 6, versículo 8. Olha o que diz aqui em Atos 6, 8, Estevão cheio de graça e poder. Estevão cheio de fé e poder. Quem aqui adivinha qual é no grego a palavra poder ali? É dunamis. Ele tinha fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que esse Estevão tinha? Ele tinha fé e poder, lembrando que o Espírito Santo caiu em Atos 2, aqui nós estamos em Atos 6, e esse homem era cheio do poder. Olha bem para mim, Deus quer te fazer uma mulher cheia de poder, Deus quer te fazer um homem cheio de poder, e sabe aonde vai começar esse poder? Na tua boca. Você vai falar coisas que ninguém poderia imaginar que você poderia falar. Esses dias eu gravei um áudio de 8 minutos, quando eu fui ouvir, eu falei, caraca, eu falei isso, tem muita sabedoria aqui, não fui eu que falei. Aí comecei a anotar tudo o que eu falei, porque o Espírito Santo vai fluir através da sua vida, e você começa a falar coisas que você nem sabe, mas você abre a tua boca, e Deus enche a tua boca de poder. Estevão estava cheio de graça, de fé e de dunamis, de poder. E veja, em Atos 6, Estevão viveu o dunamis, o poder. Olha para mim, mas ainda ele não tinha entendimento da doutrina da graça, porque a doutrina da graça começou lá em Atos 9. O ensinamento da graça, o entendimento da graça veio pelo apóstolo Paulo. Foi Jesus é a graça, mas Paulo, ele fala em Gálatas 1, que esse evangelho da graça, Jesus revelou para ele. Então, entenda algo e acesse isso agora em Deus. Estevão tinha o poder, sim ou não? E ele conhecia a graça? Não. Porque Paulo só começou a falar sobre a graça, ou entender a graça, quase 15 anos depois desse dia aqui. Então é possível igrejas manifestarem o poder sem conhecer a graça. Mas o que Deus quer para nós? Que nós conheçamos a graça e o poder, a graça e o Espírito, a graça e o dom, a graça e o falar em novas línguas. Eu vou repetir isso para você. É possível igrejas que não têm fundamentação nenhuma na graça e que não conhecem, se manifestarem no poder e nos sinais. Você vai ver milagres acontecendo, o Espírito Santo está ali, amém? E nós não devemos julgar ninguém, querido. Quem tem entendimento da graça não é melhor do que quem não tem, e quem não tem não é melhor que tem. Nós não devemos julgar ninguém. Nesse lugar, eu sou pastor da graça, eu sou pastor da nova aliança da graça, e isso inclui de Gênesis a Apocalipse, amém? Agora veja, nós não somos melhores que ninguém. Olha, você tem que ir na minha igreja, na sua não prega a graça. Não, nunca faça isso. Estevão não conhecia, mas o poder e o Espírito Santo estavam nele, amém? Só que Deus nos chamou para conhecer a doutrina e o poder. Fale comigo, a graça e o poder. Diga, graça e poder. Agora, bispo, por que pessoas não vivem realmente uma vida de poder? Irmão, de verdade aqui, quem quer viver uma vida de poder? Então fique de pé, por favor. Levante bem alto as tuas duas mãos. Cheire o seu sovaco. Está cheiroso o meu, glória a Deus. É só para você baixar agora e acordar um pouquinho. Pode descer. Pode sentar. Está tudo bem. Esse bicho está doido. Vamos aplaudir Jesus. O Espírito Santo está aqui, amém? Você pode dar um sorriso para alguém que está do seu lado? Amém? Diga assim, vida de poder. Irmão, que dia é hoje? Domingo, certo? Se você me visse na segunda, na terça e na quarta, eu
passei 3 dias tão angustiado, tão desanimado. Bispo, o senhor fica desanimado? Muito. Eu chorava. Eu fiquei tão mal que ela ligou para o apóstolo da Bertelli, para o bispo Cristian, ligou para o meu psicólogo, ligou para todo mundo. Ajuda ele. E outros irmãos que ela pediu ajuda. Sabe por quê? Porque eu sou humano. E eu sinto o que você sente. Eu estou te falando isso para você entender que aqui não tem um super-homem. Segunda e terça-feira ainda em casa à noite, tinham 3 grandes homens de Deus desse país na minha casa. E eu olhava para eles e eu estava mal. Mas no meu rosto eu estava, tá tudo bem. E quarta-feira e à noite a gente foi no cinema. Que filme que a gente foi assistir mesmo quarta-feira? Jurassic Park. Só não morreu o cameraman, o resto todo mundo morreu no filme. Pense num filme de morte. E o beija junto, e eu tapando o olho, fecha o olho, fecha o olho. E o dinossauro despedaça o fígado, despedaça a cabeça, espirra. Eu saí molhado de sangue. Só que eu estava tão zoado, irmãos. Ela olhou para mim e falou assim, você estava sentindo dor durante o filme? Você tá com... Eu falei, não estou bem. Querido, uma vida de poder não quer dizer que você vai ser um super-homem, mas quer dizer que você tem um renovo. Na quinta-feira eu acordei assim, que nem eu estou agora. Alguém já viveu dias assim, que parece que você está lá em cima, e tem dias que parece que você está lá embaixo? Ah, que bom, você está vivo. Pi, pi, pi. A hora que tiver pi, aí você foi lá para ele. Não é assim no hospital? E quando você está pi, pi, só que no poder você vai ter muito mais pi do que pi. Muito mais em cima do que embaixo. Agora, diga assim, eu preciso ativar o poder. Então eu quero dizer agora, por que nós não vemos o poder muitas vezes? E agora eu quero falar a parte principal dessa ministração de hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, você vai ver o apóstolo Paulo. Cara, e eu vou dizer para vocês, que 99% dos evangélicos que eu conheço estão precisando passar por isso aqui. E nós vamos viver isso aqui. E eu quero que o Espírito Santo te ative no dom, todos os dias da sua vida, de tal maneira, que você vai viver uma vida de poder, e você vai morrer falando em línguas, e você vai morrer cheio do poder, porque o que Deus está me revelando aqui, e o que Deus está falando para você nessa igreja, volto a dizer, nós não somos melhor ou pior que ninguém, nós somos mais um no reino, mas o que eu estou te dizendo agora, faz 30 anos que eu sou evangélico, que eu nunca cessei, nunca entendi, mas Deus está te dando o privilégio de entender. Fale assim comigo, reavivar o dom. Em 2 Timóteo 1, Paulo, o apóstolo da graça, Paulo falava em línguas. Ele diz para Timóteo, seu filho na fé, por esse motivo, te lembro, te recordo, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Irmão, eu não sei se eu vou conseguir te explicar profundamente, mas acredite, esse dom é o dom de passar o dia, e muitas vezes no dia falando em línguas. Aqui, Paulo fala, eu te lembro que despertes, diga despertes. Timóteo, despertes o dom. Veja, querido, a palavra despertes aqui no grego é anasopurel. Anasopurel é acender, inflamar e botar fogo. Paulo está dizendo para Timóteo, ei Timóteo, acende, inflama, põe fogo. Eu escrevi exatamente o significado: acender, pôr fogo, inflamar, manter viva a chama. O Espírito Santo veio como línguas de fogo. Então, Paulo falou, ô Timóteo, põe fogo aí, assopra. E irmão, o que é o vento que assopra a brasa na nossa vida e volta a fazer você ser cheio do fogo do Espírito Santo? O falar em línguas. Falar em línguas é
É o sopro. Fala em línguas. Como é que eu acendo? Como é que eu ponho fogo? Como é que eu inflamo? Como é que eu mantenho viva a chama? Como é que eu sopro o fogo? Como é que eu desperto o poder? E mais um detalhe, quando ele fala despertes, que é esse anasapureu, o dom. Dom aqui não é a palavra doreia no grego. Doreia no grego é dom mesmo. Mas dom aqui, se você for lá no grego, é caris, ou haris, ou charis, que é graça. Quando você fala em línguas, você ativa a graça. Quando você fala em línguas, ele está dizendo assim, ó, começa a falar em línguas, porque você vai acender de novo o dom, a graça e o Espírito. É como se ele falasse assim, ó, acenda a graça de Deus. Fala graça, diga graça. Acenda a graça, 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 inflame a graça. Como? Falando em línguas, falando em línguas. E isso já está em você, pela imposição das minhas mãos. Querido, olha para mim. Até os que estão dormindo, olhem para mim. Ninguém está dormindo hoje, graças a Deus. Quando ele fala, despertes o dom, ele está dizendo assim, ó, anasapurel carisma. Anasapurel haris. Anasapurel haris. Acenda a graça pelo falar em línguas. Não é desperte o seu doreia, dom, como o dom de profecia ou o dom de curar. É ponha fogo na graça sobre a sua vida. É o único dom, falar em línguas, que você opera com a sua própria vontade. Dos 9 dons, existem quantos dons do Espírito? Acabei de falar. Esse professor é bom, ele te dá a resposta antes de fazer a pergunta da prova. Dos 9 dons do Espírito, o único que você pode despertar, o único, é o dom de falar em línguas. Você opera com a sua própria vontade, e os outros, só Deus pode despertar. O único dom que você vai operar, porque falar em línguas, você pode falar aonde você quiser, bem baixinho, no metrô, no banho, no banheiro, deitado, na cabeça, sussurrando, murmurando. Murmurar é sussurrar. Aleluia! Desperta o dom, fale em línguas, e você será vivificado. Agora, se você ler o 7, você vai endoidar, que nem eu endoidei quando eu li. Olha o que ele vai falar. Porque Deus não te deu espírito, e apesar de estar com E minúsculo ali, o escritor errou, porque ali é o Espírito Santo. Pode ver, se você for lá na raiz, é o Espírito Santo ali. Deus não te deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga, o espírito que eu tenho não é de medo, mas é de... Essa palavra fortaleza é dunamis, sabia? É poder. Ele te deu espírito de dunamis, de amor. Diga dunamis, que é poder. Diga amor, amor. Diga e equilíbrio. Fale moderação. Uau! Então ele vai dizer, quando você começar a falar em línguas e despertar a graça e o meu espírito e o meu poder, nenhum medo mais vai te dominar. Você pode estar em Cancún, você pode estar nas Bahamas, você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se você tiver com medo, aquele lugar é uma desgraça. Você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida, mas se você sentir medo, o medo estraga tudo. O medo é um espírito. Só um espírito maior pode vencer um espírito menor. O Espírito Santo. Ele é o espírito de amor, de poder e de moderação. Sabe o que aconteceu com a igreja? E eu vivenciei isso. Esse dom foi esquecido. Quem concorda comigo nisso aqui? Sim ou não? Esse dom é uma coisa meio bonita no final das orações, dos cultos que os pregadores fazem. Mas não é algo que a gente usa no nosso dia a dia, não pelo menos a maioria dos cristãos, nos dias de hoje. E esse dom foi esquecido na igreja. A igreja se tornou inteligente, capacitada, mas sem o poder. Por quê? Porque anularam o dom do Espírito. Então hoje, nós somos Timóteo, e Deus está nos dizendo, reavive, acenda, põe fogo, inflame o dom do Espírito na sua vida. Tem duas coisas que quando eu começar a pregar, vocês vão ver as pessoas e o diabo se levantar contra. Guarda o que eu estou te falando.
as pessoas vão perseguir quem prega a graça e quem prega sobre falar em línguas. Escuta o que eu estou dizendo. Sempre que o diabo põe uma resistência a um ensino, é porque aquele ensino é poderoso, amém? Nós mesmos vamos ter dúvidas. Vai ter momentos que você vai falar, será que é esse lugar? O que é? Será que eu tenho que ficar aqui? Será que esse bispo não pirou? O que está acontecendo? Sempre que você vê alguém falar da graça de verdade, e do dom de línguas, e do ativar o espírito, o diabo vai colocar perseguição ali. E deixa eu fazer um parênteses aqui, olha bem para mim. Você é livre. Você não é abençoado porque você é da Lion. Você não está debaixo da minha cobertura. Eu não sou a sua cobertura. A sua cobertura é o sangue de Jesus. Você não prospera porque você está debaixo da cobertura da Lion International Church. Não. Você é livre. Se alguém um dia te falar, se você sair daqui você está em maldição, mentira. Ah, mas esse lugar, se você sair daqui, eu te digo, mentira. Você vai sair abençoado. Bispo, mas me amaldiçoaram. A arma forjada contra ti não prosperará. Então, se eu quer dizer que eu posso sair desse lugar a hora que eu quiser? Sim, a porta está aberta ali para você. E para mim também. Nós somos livres. Você não é próspero porque você está aqui. Você não é salvo e bendito por minha causa. Eu posso ser seu pastor. E acredito em paternidade. Posso ser um pai na fé. Alguém, mais um pai que vai ministrar seu coração, pastorear seu coração. Mas eu não sou a sua cobertura. Eu não dou cobertura. Eu não tenho como ser só aquilo que Jesus pode ser na sua vida. É por isso que aonde você for dentro do reino. Ai, bispo, hoje à noite eu posso assistir um culto na Lagoinha? Vamos junto? Quer ir comigo? Vamos junto. Vamos no Bola de Neve? Vamos junto. Vamos na Simples, vamos na Cabana, vamos na Renascer, vamos junto. Nós somos livres. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Você tem liberdade. E você pode ficar aqui, nós vamos estar juntos. Mas sempre a tua cobertura é do sangue, não é de homens. Porque se eu te falar que eu sou a tua cobertura, e que eu te dou cobertura, você não saia da minha cobertura, isso é um sistema para te prender. Você é livre. Você é livre. Aleluia, glorifique a Deus por isso. Quando Jesus falou, eu já estou acabando agora, que eu já sei que eu já falei demais. Quando aquela mulher tocou nas vestes dele, e ele olhou e falou, quem me tocou? Mas como? A multidão te aperta. Ele disse, é porque de mim saiu dunamis, saiu poder. Igreja, o que ativa esse poder? Falar em línguas. Paulo usava uma faixa na cabeça, e o suor daquele homem, diz a Bíblia, que aonde levavam aquele lenço, as pessoas eram curadas. O que tinha naquele lenço? O poder de Paulo? Não, o dunamis do Espírito. Eu estudei, e tem um pastor que é cientista, o nome dele, Dr. Peterson, e ele fez um estudo, que falar em línguas destrói vícios, do sexo, da pornografia, do álcool, drogas. Ele fez um estudo que falar em línguas elimina depressão. Como que eu vou fazer, bispo Lê? Querido, comece falando 15 minutos por dia. 10 minutos. Você não consegue? 5 então. 5 por dia. E aí você entra no seu quarto, você se fecha. 10 minutos por dia. 15 minutos por dia. Daqui a pouco você vai estar 1h30. E quando eu preciso trabalhar, você não vai querer parar. Comece. Isso é cientificamente comprovado. Depressão é curada, vícios. Existe uma missionária de Hong Kong, ela escreveu um livro, chama-se O Último Dragão. Ela entrou no submundo de Hong Kong. E ela começou a evangelizar, olha aqui para mim, os traficantes e ensinar eles a falar em línguas. Eles começaram a ser libertos. Logo depois de falar de Jesus, ela começou a ensiná-los a falar em línguas. E os traficantes foram deixando a vida do tráfico. E os viciados foram sendo libertos. Sabe um outro dom que nós temos que avivar? Diga o amor. Diga amor.
Ontem, essa mesma irmã que me passou esse devocional do Luiz Hermínio compartilhou comigo um livro que se chama Batalha Final. Rick alguma coisa, o escritor. E esse cara, homem de Deus, ele teve uma visão. E Deus mostrou para ele muitos seres, assim, de demônios em cima de homens de Deus, assim. E que aqueles caras viviam jejuando e guerreando contra aqueles seres. Mas eles não podiam vencer. Mas Deus mostrava para ele uma outra pessoa que vencia, porque ela ativava o dom do amor. O que vence o diabo não é você ficar paranoico de guerra espiritual, é você ativar o amor. Você não recebeu medo, mas o espírito de amor, poder e equilíbrio. Diga assim, eu tenho que despertar o amor. Olha que coisa incrível. Pessoas que você sabia que você não nasceu para sentir raiva, ira, amargura, ódio, rancor, sabia disso? Deus não criou sua estrutura emocional para sentir raiva, ódio, ira, escuta bem isso, amargura, rancor. Geralmente, pessoas que têm esses sentimentos, órgãos do seu corpo começam a ter problemas. Qual é o primeiro órgão de quem está com ansiedade, ira ou nervoso ativa? Você sabe qual é? O intestino, o cólon. Sabe por quê? Porque esse sentimento, olha para mim, teu corpo entende assim, preciso expurgar. Isso não é para viver aqui dentro. Então ele desequilibra teu intestino. Incha, úlcera, gastrite. Por isso que no nervosismo, desarranjo intestinal, é o teu corpo dizendo, põe isso para fora, você não foi criado como filho de Deus para sentir isso. O que eu quero te dizer com isso? Sinta mais amor, não se preocupe, solta. Não se estresse tanto, nós não fomos criados para ter esses sentimentos. Ande em amor, pare de andar em estresse. Pare de estressar com tudo. Ande em paz. Amém? Se alguém te der uma fechada, se você é como eu, você vai querer falar um palavrão. Se alguém te der uma fechada, você vai querer perseguir aquela pessoa, não é assim? Se alguém te irritar, mas comece a falar em línguas. Ah, bispo, aí o senhor já está querendo demais. Querido, quando você faz isso, aí outro estudo, falar em línguas reduz todo e tira todo o estresse. Olha o que mais, falar em línguas melhora o teu sistema imunológico de 30% a 50%. Há estudos sobre isso. Nada que você coma ou toma de remédios ou de vitaminas pode aumentar o seu sistema imunológico de 30% a 50%. Mas quando você fala em línguas, seu sistema imunológico, e aí vai, irmãos, libera endorfina, falar em línguas, que é o que alivia a dor, controla a pressão arterial, te traz equilíbrio. Quantas pessoas no auge da vida fazem loucura, largam a esposa, largam o marido? Equilíbrio, equilíbrio. Falar em línguas é o dom que Deus deixou para a igreja. E que sem preocupação, será que vai acontecer comigo? Como é que vai ser? Diga comigo, naturalmente. Irmão, naturalmente, esse dom vai se manifestar na sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém.